A monstruosa manticora estava se aproximando de longe. Sung Jin abriu o livro grosso e, como sempre, o livro retratava contos de heróis antigos. Sung Jin leu cuidadosamente o conteúdo. Guan Yu tomou precauções quando ouviu a tração das cordas de arco. Mas não surgiram flechas. Então Guan Yu perseguiu até a ponte levadiça sem se preocupar. Mas dessa vez, uma flecha veio voando e cortou as tiras segurando seu capacete. A passagem de hoje foi um pouco mais longa do que o habitual. Foi naquele momento que Guan Yu percebeu que o homem tinha a habilidade de acertar uma folha caindo de uma árvore de salgueiro a 100 passos de distância e que ele havia sido poupado. Enquanto Sung Jin estava lendo o livro, a manticora chegou ao topo da colina perto da entrada da caverna e soltou um rugido. Gra! Mas o livro já estava se fechando. Seção de Huang Zonganshin ativada. Investida passiva, 4ª. Acelerar, 2ª, aplicado. O cubo estava dando um anúncio quando a manticora saltou do alto da colina para começar um ataque contra Sung Jin. Sung Jin se jogou para o lado para se esquivar do ataque inimigo. Habilidade ativa Arco de Shingon, e disponível para lançamento instantâneo. Arco de Shingon. Enquanto Sung Jin estava tentando entender o nome da nova habilidade, a manticora balançou as patas contra Sung Jin. Grag. O ataque de assinatura dos animais de 4 patas foi um golpe de garras. Mas o ataque da manticora foi várias vezes mais rápido que o de arena. Mesmo com o acelerar, 2ª ativado, Sung Jin não conseguiu esquivar e teve que bloquear com suas espadas. Clang! Cada uma de suas garras tinha o comprimento das espadas de Sung Jin. Mesmo uma roçada causaria danos consideráveis. A manticora rapidamente seguiu com um balanço da mão esquerda. Clang! De repente, ela virou as costas para Sung Jin. Por quê? Enquanto Sung Jin estava se perguntando o que estava acontecendo, de repente a cauda veio voando em sua direção. Havia longas agulhas parecidas com espinhos que saíam da cauda. Não era algo que ele pudesse bloquear com sua espada. Sung Jin apressadamente se jogou para trás. Atrás dele estava um penhasco íngreme. Então ele rolou para trás intencionalmente mais algumas vezes. Enquanto isso, ele pensou no arco de Shingon. Ele não sabia o que fazia. Mas ele adivinhou que deveria ser uma espécie de habilidade de ataque à distância. A manticora não deu tempo a Sung Jin para se recuperar. Havrar! Ela pulou alto no céu e bateu as asas. A besta que parecia um leão com asas veio voando em direção a ele. Um terrível poder aprimorado por mobilidade limitada. Voou para ele a toda velocidade. Junto com a velocidade acelerada da manticora, ela veio golpeando as suas garras mortais. A manticora veio com ambas as patas balançando simultaneamente. Seria desafiador bloquear as duas ao mesmo tempo. Sung Jin inclinou-se no caminho e gritou: solidificar! Bum! Da frente. O som da lâmina de Sung Jin batendo contra a besta soltou um som alto como creia. O manto solidificado rangeu contra as garras enquanto envolvia Sung Jin. Parecia perigoso. Sung Jin trocou olhares com a manticora enquanto olhavam para os olhos um do outro. A manticora pareceu surpresa. Como se estivesse pensando: existe um humano capaz de bloquear esse ataque? A manticora saltou alto no ar e girou ao redor balançando a cauda. Inúmeras agulhas da cauda vieram em direção a Sung Jin. Era semelhante à orbe de gelo usada pelo Lich no 3º capítulo. Mas dessa vez,
Não havia Caim para levar os golpes em seu lugar. O solidificar já estava em recarregamento. Sung Jin não teve outra opção senão abaixar seu corpo e tentar bloquear usando o besgoro e suas correntes da gola da liberdade. As agulhas pousaram ao seu redor. Uma das agulhas passou por sua defesa e atravessou seu braço direito. Ugh! Fazia muito tempo desde que ele havia sofrido um dano e doía muito. O braço direito tornou-se repentinamente irresponsivo. Paralisia. Era inaceitável ter suas mãos paralisadas em uma luta. Sung Jin levantou-se e imediatamente removeu o debuff. Argola da Liberdade. As correntes de Sung Jin brilharam por um momento. E a paralisia terminou. Enquanto isso, a Manticora aterrissou. Bum! Estava em cima da colina e sorria para ele. Como é? Isso dói. Parecia estar devorando-o com os olhos. Começou a irritar Sung Jin. E a operadora começou uma contagem regressiva. Efeitos da sessão terminam em 10. 9. Sung Jin embainhou sua arma. Ele estava inicialmente planejando usá-la contra alguém em outra dimensão. Mas... Grag! A Manticora veio voando contra ele enquanto batia as asas. Sung Jin segurou a sangue vingado com a mão esquerda enquanto ele desembainhava a lua espectral. Então ele disse: Lamento mortal. Momentos depois. Kiaa! Um grito impossivelmente alto reverberou pelo ar. Muito mais alto que qualquer arpia. O rosto da Manticora tornou-se chocado e depois se virou para voar. Parecia envergonhado enquanto tentava fugir. E ele se chama um rei. Sung Jin queria continuar assistindo à embaraçosa retirada da Manticora. Mas... 5. 4. 3. Ele não tinha muito tempo da sessão. Ele não conseguiu deixar isso terminar sem experimentar a habilidade. Mesmo uma vez. Sung Jin enfrentou a Manticora que fugia e disse: Arco de Shingon. Em resposta ao seu comando vocal, 3 flechas se materializaram e voaram para longe. 1. Sung Jin inclinou a cabeça. Ele não teve muitas chances de tentar disparar um arco. Mas a trajetória das flechas parecia estranha. As flechas voavam ligeiramente à esquerda do caminho de fuga da Manticora. Se as coisas continuassem, as flechas errariam completamente. Mas, se ele não pudesse acertar a Manticora com esses tiros, a luta iria se transformar em um teste extravagante de resistência. Sung Jin pegou suas espadas e começou a perseguir a Manticora. Mas Besgoro de repente disse: No alvo. Gra. A Manticora, que estava escapando em zigue-zague, de repente virou para a esquerda. Besgoro continuou. Os 3 tiros. Pouco depois, uma das flechas perfurou a cauda. E as outras 2 pousaram em cada uma das asas. A cauda foi cortada. E a Manticora não podia voar adequadamente mais. Batismo de sangue. A sangue vingado começou a brilhar em um vermelho brilhante. E ele continuou sua perseguição enquanto recitava um encantamento. Ligação. Besgoro começou a recitar o encantamento antes que Sung Jin abrisse a boca. Sung Jin rapidamente seguiu o exemplo e recitou o encantamento junto com ele. De gelo. Congelamento. Ligação de gelo. Congelamento. Os 2 encantamentos foram concluídos em sucessões curtas. E as 2 fontes do feitiço de ligação foram aplicadas simultaneamente. A Manticora encontrou-se congelada no chão.
Virou-se para olhar para Sung Jin. Seu rosto, que o estava devorando com os olhos antes, agora estava distorcido de medo. Se era devido ao efeito de lamento mortal ou devido à sua circunstância, Sung Jin não sabia. Tentou mover os pés para enfrentar Sung Jin, mas era muito tarde. Sung Jin finalmente encontrou sua chance. E suas espadas não conheciam piedade. Sung Jin cobriu a colina com o sangue do monstro. O monstro que aterrorizou outros monstros e manteve o título de Rei do Planalto, morreu enquanto tremia de medo de Sung Jin. Boss oculto Manticora concluído. A operadora anunciou felizmente. Sung Jin soltou um suspiro. Oiu! Por mais forte que ele crescesse, os chefes ocultos não eram inimigos fáceis. Sung Jin balançou as lâminas para remover o sangue das espadas dele. Besgor observou o sangue voar pelo ar e comentou. Bom. Excelente. É isso. Meu sangue está fervendo. Vamos caçar mais inimigos. Besgoro estava frenético por sangue. Mas Sung Jin calmamente balançou suas espadas e perguntou à operadora. Operadora. Quanto tempo restante? Você retornará ao mercado negro em 41 minutos e 57 segundos. Sim. Temos muito tempo. Deixe-nos perseguir aquelas arpias que escaparam de nossa luta mais cedo. Deveria haver mais delas. Não perca tempo. Besgoro estava entusiasmado. Mas Sung Jin disse. Espere. Senhor. Besgoro. Nós vamos para outro lugar. Outro lugar. Sim. Onde? Bem, será ainda esse planalto, mas em outra dimensão. Há muitos inimigos lá. Haverá inimigos. Inimigos humanos. Com suas palavras. Besgoro ficou entusiasmado. Humanos. Perfeito. Melhor ainda. Parecia que Besgoro morava no campo de batalha há mais de 40 anos por razões diferentes das ordens do Conde Dimitri. Sung Jin respondeu. Antes de irmos, quero fazer alguns preparativos primeiro. Não saberemos quem encontraremos quando chegarmos lá. Por que você precisa se preparar? Que? Você é forte. Mais forte do que qualquer outra pessoa. Sung Jin. Claro que eles serão mais fracos do que eu, mas pode haver 2, 3 e até 4 inimigos quando eu chegar lá. Não é melhor estar preparado para tudo do que ser pego de guarda baixa. 1. Besgoro parecia irritado. Mas ele não retrucou. Ele estava plenamente consciente de que Sung Jin poderia simplesmente tirá-lo se ele quisesse. Sung Jin primeiro verificou seu HP e MP. Operadora. Quanto eu perdi de HP? Você tem 46.912 de 49.620 HP. 1. Sung Jin inclinou a cabeça. Ele usou o batismo de sangue, que drenava 1.000 de HP por segundo de uso. Mas ele só perdeu cerca de 3.000. Eu acho que usei por pelo menos 5 segundos do efeito. Sung Jin perguntou em reflexo. Por quê? A operadora respondeu diligentemente à pergunta de Sung Jin. Registro de eventos do HP. Perda. Picada venenosa de manticora. Sangue vingado. Efeito secundário ativo do batismo de sangue. Ganho.
Sugar Sang e efeito roubo de vida, segunda. A. Sung Jin ergueu as mãos para olhar o anel com o grande rubi cor de sangue. Agora que eu penso nisso, esse item sinergiza muito bem com sangue vingado. Ele poderia usar os efeitos de roubo de vida para neutralizar os efeitos colaterais do batismo de sangue. Ele ainda não estava certo. Mas se ele lutasse sem receber um golpe, ele provavelmente continuaria mantendo o batismo de sangue ativo sem perder uma quantidade significativa de vida. E quanto ao MP? 25.641 de 44. 0,50 MP restante. Ele usou um pouco de MP. Mas, como esperado, ele usou menos MP do que pensava. Foi devido ao efeito absorção de alma da lua espectral. Graças à lua espectral, ele poderia reabastecer a mana passivamente através do combate sem tentar ativamente encher sua reserva de mana. Sung Jin dirigiu-se a Brisgoro. Eu vou descer a colina e caçar qualquer monstro que eu encontre. Levará muito tempo para guardar o retorno dos itens para voltar, então eu irei caçar trolls assim que meu HP e MP voltarem a ficar cheios. Caçar trolls. Você não disse que vai lutar contra humanos. Besgoro estava mostrando sua idade. Ah. Bem. Humanos. Sung Jin segurou sua espada com as duas mãos e cortou as costas do bode da montanha. Baia. O bode foi rapidamente cortado pela espada de Sung Jin. Ele lutou com uma única espada pela primeira vez em um longo tempo com o único propósito de recarregar seu HP e MP de uma só vez. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora. Quanto tenho de MP? 44.050 MP. Todos os preparativos foram concluídos. Sung Jin preparou-se mentalmente enquanto tirava o mármore do buscador de trolls do bolso e segurou. Foi a segunda vez que ele segurou ele nessa rodada. Mas foi a primeira vez que ele interviria com outra raid. Sung Jin engoliu a saliva e disse: Perseguição da justiça. Um raio de luz caiu do céu e cercou Sung Jin. A operadora falou com ele. A transferência dimensional foi solicitada. Antes da transferência dimensional poder ser concluída, a distribuição das recompensas da raid deve ocorrer. Começando a distribuição das recompensas. A operadora começou a distribuição das recompensas. Monstros abatidos. Arpias. 42. Bodes da montanha terríveis. 13. Búfalos terríveis. 8. Total de 6.140 pontos. Boss morto. Rainha Arpia Lalirra. 900 pontos. Boss oculto. Manticora. 900 pontos. Contagem final de pontos. 7.940. Pontos distribuídos. Sua contribuição é de 71,2%. 5.653 pontos de atributos. 5.653 moedas negras recompensadas. Bônus de conclusão da raid. 2.500 pontos de atributos e 2.500 moedas negras recompensadas. O efeito do item adicional 10% de ganhos foi ativado. Distribuídos 8.153 pontos de atributos e 8.968 moedas negras. O número de moedas que ele ganhou no último capítulo foi de 8.050. Levando em consideração a inflação entre as rodadas.
Ele não obteve o máximo porque não atingiu a conclusão de 100%. Mas não importava. Porque a partir desse momento, ele obteria muito mais da caça de trolls do que das recompensas das raids. E agora vamos distribuir os itens. Armantine lança de paralisia. Diora calças de penas caídas. Pedra de aprimoramento. Poção de recuperação média 2. 1. A operadora deu 2 rodadas de mensagens de congratulações. Parabéns! Você obteve o item lendário Armantine. Parabéns! Você obteve o material de artesanato lendário Pedra de Aprimoramento. Sung Jin olhou os itens diante dele por um momento. Uma orbe esférica com pequenas deformidades irregulares em volta. Sung Jin pegou-a. Esse item dropava nas raids iniciais. Ele lembrou ter visto sua primeira pedra de aprimoramento após pelo menos 10 capítulos da última vez. Mas não importava. Uma vez que Sung Jin estava quase totalmente equipado. Era melhor obter isso que um item de classe heroica inútil. Sung Jin colocou todos os itens no cubo quando ele pensou consigo mesmo. Devo aumentar o poder da lua espectral primeiro. Ou seguir com sangue vingado como a última vez. O cubo continuou com a distribuição de recompensas. Por último, mas não menos importante, você receberá os títulos que ganhou nessa raid. Era muito mais rápido receber recompensas sozinhas do que receber em grupo. Mago Azul aumenta os efeitos de magias azuis em 20%. Oh! Sung Jin ficou extremamente surpreso. Foi a primeira vez que recebeu um título específico para magos. Ele deve ter se qualificado para o título de Mago Azul devido ao lançamento frequente de corrente relampejante e congelamento. Claro! Ele não precisava disso imediatamente. Mas, do que ele havia ouvido antes, havia muitos títulos específicos de mago extremamente poderosos. Títulos como Mestre dos Feitiços. Sung Jin concluiu seus pensamentos sobre os títulos por enquanto. A distribuição terminou. O pedido de transferência dimensional foi concedido. Você será teletransportado em 10 segundos. 10. 9. A operadora começou sua contagem características. E Sung Jin estava inquieto enquanto aguardava sob o feixe de luz. O pensamento de lutar contra outros caçadores o deixou agitado. Não deve haver ninguém mais poderoso do que eu. Mas, como quando um leão caça um coelho, eu preciso dar tudo de mim. Eles são pessoas ruins. 4. 3. 2. 1. 0. A contagem regressiva terminou. E o pilar da luz cresceu ainda mais brilhante. Sung Jin fechou os olhos. E depois? Transferência dimensional concluída. Ele abriu os olhos quando a operadora fez um anúncio. 1. Sung Jin estava exatamente no mesmo lugar. O que aconteceu? Sung Jin virou-se. Deveria ter havido um cadáver de um bode da montanha atrás dele que ele usou para carregar sua mana. Mas, Baia. Um bode da montanha vivo estava parado em seu lugar. O bode da montanha estava avançando para ele. Sung Jin cortou sua cabeça sem esforço e examinou a área ao seu redor. Ele estava certo de que ele estava em um lugar diferente. Ele havia entrado com sucesso em uma dimensão diferente. Então, há um troll em algum lugar dessa dimensão. Sung Jin tirou as espadas e começou a vagar pelo planalto. O guardião de alto nível balançou ferozmente sua lança. Por sorte, a ponta da lança pegou as garras da rainha arpia. Ele gritou. Agora!
E em resposta, piu. Alguém disparou um flecha. Incinere tudo em seu caminho. Bola de fogo. Alguém disparou um feitiço ao mesmo tempo. Uma vez atingido pela flecha e pelo feitiço. Lalirra. Kiaia! Gritou com dor. E aquele encarregado de finalizá-la foi o outro homem que apareceu do nada. Ele usava turbante branco sobre a cabeça. E ele saltou alto para o ar e para as costas da rainha. Aterrissando. Ele a perfurou no coração. A operadora deu um anúncio. Rainha Arpia Lalirra concluída. Aia. Véu. Todos soltaram um suspiro de alívio. E então eles se felicitaram. Bom trabalho. Bom trabalho. Não posso acreditar que a derrotamos. 1. Apenas 4 homens se parabenizavam. Um dos 5 ficou em silêncio. Ele foi arruinado em pedaços pela rainha Arpia. Os caçadores se viraram para olhar para ele. 1 ou 2 juntaram as mãos e deram-lhe um momento de silêncio. Mas ninguém falou com ele. E uma vez que o breve momento de silêncio terminou, ninguém se virou para olhar para ele. Foi porque eles se sentiram culpados por sua morte. À medida que as raids progrediam, inúmeros companheiros de grupo morreram até agora. Muitos morreram para se lamentar por eles. Então a única coisa restante foi o sentimento de culpa. Foi minha culpa que ele morreu. Eles não podiam deixar de se sentirem assim. E os caçadores encontraram uma maneira de lidar. Afinal, se era o tanque, o depois ou o suporte, era parcialmente culpa dele que um membro do grupo tivesse morrido. Então, a evolução comum do pensamento era então pensar: estou feliz que não fui eu. Era o mesmo para o soldado de armadura Max O'Brien. Ele era o tanque para o grupo. Mas o japonês, ele já esqueceu seu nome, estava muito longe dele para evitar ser atingido pelas ondas sonoras. Então, quando Max foi atingido pelas ondas sonoras e adormeceu, ele acordou e viu o japonês já feito em pedaços. Os outros companheiros de grupo entenderam isso e não o culpariam pela morte do homem japonês. Depois de mudar a culpa de si mesmo, ele se afastou do cadáver e bebeu sua poção. Uma vez que o boss foi morto, era hora de ir caçar monstros sobreviventes para coletar pontos de contribuição adicionais. Se houvesse tempo depois de matar o boss e mais de 3 membros estivessem vivos, então os membros sobreviventes do grupo devem continuar a caçar por pontos de contribuição adicionais. Isso tornou-se senso comum. Todos se avaliaram e cada um dos pontos de atributos e moedas que poderiam obter. Vamos caçar as monstros restantes. Não é? Na sugestão do indiano assassino Atman, o francês albardiera, Guadião, Adrian e o inglês, atirador de alto nível Mason consentiram. Então vamos. Precisamos de todos os pontos que possamos obter. Max fez uma pausa enquanto bebia sua poção para falar com seus colegas de grupo. Espere, vamos dar uma pausa rápida primeiro. Claro. Estou ficando sem MP. Os caçadores restantes esperaram até que seus HP e MP fossem reabastecidos e depois voltaram para o campo de caça. Embora tivessem perdido um homem, eles estavam confiantes em sua capacidade. Foi porque conseguiram derrotar o boss sem muita dificuldade. Embora um morreu, mas perder apenas um único membro para o boss foi considerado um bom resultado. Puxar o agro era o trabalho de Mason, o atirador de alto nível. Suas flechas precisas pousaram nos bodes da montanha terríveis. Búfalos terríveis.
ou na arpias a uma distância considerável. E trouxe habilmente inimigos ao mesmo tempo para o grupo. Como os 4 caçadores enfrentavam apenas um ou dois por vez, a caça era bastante fácil. Piu! A flecha de Mason atingiu um bode da montanha terrível e atraiu. Baia! Adrien gritou quando o bode se aproximou. Ligação de gelo. Congelamento. Afetado pelo gelo congelante frio e cristalizado em seus pés, o bode da montanha diminuiu sua velocidade gradualmente. Max observou o bode avançar um pouco mais e, em seguida, levantou o escudo e gritou. Corpo de aço. Material metálico percorreu o escudo e cobriu todo o seu corpo. Pouco depois, o bode da montanha chegou e avançou contra ele. Clang! A combinação do feitiço de Adrien e sua própria habilidade ativa anulou todos os danos. Uma vez que o avanço foi interrompido, Atman e Adrien derramaram seus ataques no bode imóvel. Atman era proficiente com facas curtas e afiadas. Ele era tão habilidoso que poderia contra-atacar arpias enquanto esquivava-as. Max sempre lutou na frente e poderia facilmente dizer como as recompensas seriam distribuídas. Quando ele pensou nas classificações em sua cabeça, a operadora muitas vezes confirmou suas suposições. Na verdade, ele era bom o suficiente para adivinhar suas porcentagens gerais. Uma vez que o cara tem um bom poder ofensivo e feitiços. Primeiro lugar com contribuição de cerca de 35%. Ele acreditava que Atman iria receber facilmente o primeiro lugar com uma taxa extremamente desproporcional de 35 a 40% do nível de contribuição total. Atman certamente era habilidoso e forte o suficiente para fazer isso. Adrien e Mason eram fracos. Muito mais fracos em comparação com Atman. Atman deve ser o primeiro. Eu em segundo. Mason em terceiro. Adrien em quarto. Ele adivinhou a ordem dos níveis de contribuição. Enquanto os 4 estavam lutando contra o bode da montanha. Piu! A flecha de Mason passou pelos 3 caçadores e errou o alvo. Apenas errar não era muito incomum. Por esse capítulo, a maioria dos arqueiros eram habilidosos. Mas, no início, os arqueiros haviam errado com mais frequência do que podiam acertar um golpe. O problema era que a flecha disparou para longe e pousou em um búfalo terrível. B.A. O bode da montanha ainda estava vivo e chutando. O búfalo ficou furioso e moou. Começou a avançar em direção aos caçadores. O recarregamento para corpo de aço ainda não terminou. Ninguém poderia bloquear o avanço do búfalo ainda. Max gritou. Saem do caminho. Desviem. Com suas palavras, os caçadores se espalharam. Max enfrentou o bode sozinho quando ele deu um passo para trás. O búfalo veio avançando em sua direção. Ele estava em perigo mortal. Véu da escuridão. Cubra a visão deles. Cegueira. A magia de Atman cintilou brilhantemente. O búfalo se tornou cego. Tropeçou e caiu sozinho. Bom trabalho, Atman. Atman rapidamente correu para o bode da montanha e gritou. Rápido! O feitiço não vai durar muito tempo. Mas... Piu! Outro tiro foi disparado. Max pensou que Mason tinha como objetivo atingir o búfalo caído. Mas... Kiaya! Atingiu uma arpia longe. O que você está fazendo? Ele gritou para o que Mason respondeu com uma desculpa. Desculpe. Você acha que uma desculpa vai ser suficiente agora?
Max estava zangado, mas não conseguiu evitar. Ele teve que encarar sozinho o bode da montanha terrível. E agora uma arpia estava a caminho. O búfalo recuperou a visão e levantou-se. A única boa notícia foi que Atman tirou o turbante e conseguiu perfurar o coração do bode. Agora, apenas 2 inimigos restavam. Max virou-se contra o búfalo, que era o mais ameaçador, quando ouviu um encantamento ser recitado. Ligação de gelo. Congelamento. Max acreditava que o feitiço deveria tentar reduzir a velocidade de corrida de búfalo. Mas... Seus pés estavam presos no chão. Ele estava congelado no lugar. O que? Quando Max estava prestes a se virar para olhar para Adrian. Atman foi atacado pelo búfalo e trespassado por seus chifres.